Olá! Começamos agora mais um programa Unicamp Inova especial. Na edição de hoje comemoramos os 8 anos de atividade da agência. Em estúdio para comentar os desafios e os resultados das atividades da agência, estão comigo hoje Patrícia Magalhães de Toledo, diretora de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias da Inova, e o professor Roberto de Alencar Lotufo, que é diretor executivo da agência. Olá, Patrícia. Oi, Vanessa. Olá, Lotufo. Olá. Sejam bem-vindos. Bem, para começar o nosso programa hoje, nós vamos ver uma matéria sobre a criação da agência. A Agência de Inovação Inova Unicamp foi fundada em 23 de julho de 2003. Pioneira no Brasil, a Inova é anterior à Lei de Inovação, que torna obrigatória a criação dos núcleos de inovação tecnológica nas instituições de ciência e tecnologia nacionais. Na época de criação, o reitor da Unicamp era o professor Carlos Henrique de Brito Cruz, hoje diretor científico da FAPESP. Ele criou uma comissão para estruturar a agência. O professor Sérgio Salles também trabalhou no projeto de fundação da Inova e conta como foi a experiência. A Inova, ela surgiu no momento em que o Brasil havia mudado a sua política científica e tecnológica. O momento em que o Brasil havia introduzido o tema da inovação dentro da universidade. Em 99, o principal fundo de ciência e tecnologia do Brasil, que é o FNDCT, que é gerido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, na verdade administrado pela FINEP, ele se multiplicou por 10 vezes, depois por mais 2 vezes. Então foi um crescimento bastante expressivo de recursos voltados para a articulação da universidade, da produção de ciência com as empresas, com a sociedade de uma maneira geral. E com isso introduzindo o tema da inovação como conhecimento sendo usado pelas pessoas. Essa mudança, que foi muito importante no Brasil, que aconteceu na virada da década de 90 para a década de 2000, ela trouxe novos desafios. Não bastava mais a universidade ter um escritório de transferência de tecnologia. Não bastava mais a universidade ter um escritório de patentes. Isso todo mundo já tinha e já era um pouco, digamos, conhecido e já se sabia como fazer. Não bastava ter uma incubadora de empresas. Era preciso criar um modelo diferente, era preciso criar um modelo em que o tema da inovação entrasse nos laboratórios da universidade, entrasse nas salas de aula. Foi até curioso, uma curiosidade, porque havia na época um edital da FINEP, estou falando de 2002, para escritórios de transferência de tecnologia, para que as universidades fortalecessem os seus, né? E a Unicamp naquela época apresentou uma proposta inovadora, que não era o escritório de transferência que a gente já tinha, mas era uma agência de inovação. E foi reprovado na FINEP, né? E foi curioso porque, apesar de ser reprovado, no ano seguinte a Unicamp foi lá e criou com recursos próprios. E depois a FINEP incorporou plenamente esse assunto. Então hoje já na FINEP não se fala de escritório de transferência de tecnologia, se fala de agências de inovação. Lotufo, o professor Sérgio Salles comenta no seu depoimento uma diferença entre o que é um escritório de transferência de tecnologias e o que é uma agência de inovação. Você poderia comentar como é que foi essa transição na Unicamp? Então, o conceito da agência de inovação ele é mais abrangente do que do escritório, né? A gente entende inovação como processo, desde você ter a ideia, né, algo novo, mas principalmente que ele é realizado, ele é concretizado em uma forma de produto ou processo para a sociedade. Isso quem faz, quer dizer, esse papel da criação, quem faz não é a agência em si, né? Não é um escritório de transferência de tecnologia, é a universidade como um todo. Para isso você tem que envolver os professores, você tem que envolver os cursos, você tem que sensibilizar toda a comunidade científica do processo, né? Então, a grande diferença da agência de inovação foi esse papel mais abrangente, né, de integrando não só a questão de como depositar a patente, mas principalmente por que depositar a patente, né? Como se dá o processo, desde o depósito da patente, para você atrair investimentos de empresas para que aquilo possa ser concretizado e finalizar em inovação. Então, a agência de inovação ela atua de uma forma mais abrangente em diversas atividades que vão além do pedido da patente. Isso, exatamente. Quer dizer, ela não é pontual, né? Ela é integradora
né, da universidade atuando na inovação, né, e sempre num papel atuando na inovação, mas respeitando a missão da universidade, né, que é formar nossos alunos. E eu vejo que a Inova tem feito esse papel, né, que foi lhe dado, justamente de você estar influenciando as disciplinas, né, introduzindo a propriedade intelectual nas palestras que nós damos para os alunos, ajudando alunos, inclusive, a fazer o estudo de análise de projetos para você ver o potencial de inovação, entender que aquela pesquisa não é só pelo fato da pesquisa, ela vai ser adotada pela universidade, entender como que se dá esse processo todo. Então, para isso, você precisa ter todos os setores da universidade entendendo esse processo. E esse é um trabalho assim de formiguinha, de dia a dia, que envolve ajudar na definição das políticas da universidade, ajudar na compreensão do pesquisador dessa dificuldade, ajudar para o aluno, eventualmente, criar uma empresa que vai levar uma pesquisa para a sociedade e assim por diante. E também treinamento, né? Treinamento tanto na parte de propriedade intelectual, treinamento na parte de inovação, treinamento para o aluno montar a sua empresa, treinamento para os gestores trabalharem nas agências de inovação. Esse também é um papel da agência. Eu entendo que a Inova, ela teve um trabalho dentro da Unicamp, né? Ela vem desenvolvendo um trabalho dentro da Unicamp, mas também ela teve uma atuação fora da Unicamp, contribuindo para que outras universidades constituíssem as suas agências de inovação, os seus núcleos de inovação tecnológica. Patrícia, você poderia comentar um pouco como é que foi esse trabalho da agência junto às outras universidades para que elas pudessem criar as suas agências de inovação? Desde 2007, a Inova se engajou na difusão da experiência da Unicamp em inovação e também de boas práticas de outras universidades do Brasil exterior, por meio do seu projeto InovaNIT, que foi financiado pela FINEP. Com esse projeto, nós ofertamos 44 cursos no Brasil inteiro, treinamos mais de 800 profissionais vinculados a 280 instituições e, pelos relatos que recebemos, nós ajudamos a constituir mais de 20 núcleos de inovação. Ok, obrigada. Vamos fazer um pequeno intervalo agora e voltamos no próximo bloco para conhecer o trabalho da agência junto aos professores na universidade. Estamos de volta agora com o programa Unicamp Inova, especial de aniversário dos 8 anos de atividade da agência. São meus convidados hoje em estúdio, Patrícia Magalhães de Toledo, diretora de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias da agência, e o professor Roberto de Alencar Lotufo, que é diretor executivo da agência. Neste bloco, nós vamos conhecer as atividades de apoio da agência junto aos professores da Unicamp. Nós vemos um vídeo agora a respeito desse assunto. A Unicamp é a universidade brasileira com o maior número de patentes depositadas no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Esse resultado é fruto do bom índice de pesquisas com alta aplicabilidade social e industrial e de uma política bem definida de valorização da propriedade intelectual. A Inova é o órgão da universidade responsável por essa gestão, o que inclui a proteção dos resultados de pesquisa por meio de patentes. Desde sua criação, a Inova Unicamp realiza cerca de 50 pedidos de patentes por ano. A equipe de propriedade intelectual é formada por especialistas que trabalham para auxiliar os inventores da universidade a realizar seu pedido de patente. Nós desenvolvemos um método de síntese de obtenção do princípio ativo do Lipitor, que é o medicamento mais vendido no mundo, a atorvastatina. Finalizamos a síntese dessa molécula em escala de laboratório e a Inova fez todo o trabalho de ajuda, né, de colaboração com a nossa equipe, com o nosso grupo, de promover o depósito da patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Né? Hoje todas as universidades estão implementando uma agência de inovação, tendo como modelo a agência de inovação da Unicamp, que é a Inova. Então essa ponte que ela faz entre os docentes, né, os colegas, né, que trabalham no meio acadêmico e o setor empresarial é fundamental, para que a gente possa, né, desenvolver nossos trabalhos e depois pensar num potencial aplicação dos mesmos. Todo o trabalho de
ajuda, né, de colaboração com a nossa equipe, com o nosso grupo, de promover o depósito da patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Né? Hoje todas as universidades estão implementando uma agência de inovação, tendo como modelo a agência de inovação da Unicamp, que é a Inova. Então essa ponte que ela faz entre os docentes, né, os colegas, né, que trabalham no meio acadêmico e o setor empresarial é fundamental, né, para que a gente possa, né, desenvolver nossos trabalhos e depois pensar num potencial aplicação dos mesmos. Patrícia, o professor Luiz Carlos, ele comentou que o grupo de pesquisa dele teve o apoio da agência para fazer o pedido de patente a respeito da pesquisa deles. Você poderia comentar quando é que o grupo de pesquisa ou o professor deve buscar a agência para ter esse apoio? Ele deve procurar a Inova assim que as suas pesquisas gerarem um resultado novo e passível de aplicação industrial. Não precisa ser algo revolucionário, uma vez que melhorias podem gerar algo novo. Mesmo que o professor não tenha garantias ou certezas de que suas pesquisas geraram um resultado novo, ele deve nos comunicar a sua invenção. E como é que ele faz isso? Como é que ele entra em contato com a agência para comunicar a sua invenção? Por meio do sistema de comunicação de invenção. Essa é a forma pela qual ele nos comunica os resultados de suas pesquisas. Nossa equipe desenvolveu um sistema online que facilita e agiliza o preenchimento pelo pesquisador e a análise pela nossa equipe. Assim que ele preenche o formulário de comunicação de invenção, ele é encaminhado automaticamente para os nossos analistas que iniciam a análise de patenteabilidade. Esse sistema ele fica no site da agência? Sim, Vanessa, inova.unicamp.br. Certo. Lotufo, o professor, quando ele entra no sistema da Inova para fazer a sua comunicação de invenção, ele investe um tempo para fazer o pedido da patente. Que benefícios esse professor tem em retorno ao fazer o pedido de patente junto à agência de inovação? Então, o professor tem muito interesse em que os resultados da sua pesquisa sejam adotados pela sociedade, né? E tem uma falsa percepção, muitas vezes, que basta ter, às vezes, o próprio assunto ou o próprio problema que ele está resolvendo vai ser suficiente para que isso seja adotado. E isso não acontece na prática, né? Então, a Inova tem um papel importante de ajudar o professor a divulgar e a encaminhar essa pesquisa, esse resultado da pesquisa, para uma empresa se interessar e continuar o investimento que é para colocar isso no mercado, que é se tornar uma inovação. E uma das formas mais atrativas de conseguir esse investimento pelas empresas é através da patente. Então, o preenchimento da comunicação de invenção é o primeiro passo para a gente conseguir levar esse resultado da pesquisa, poder divulgá-lo e atrair empresas em continuar esse financiamento. Então, a patente ela é importante para encontrar um parceiro que leve a pesquisa até a sociedade. Isso acontece principalmente naquelas pesquisas onde a adoção pela sociedade não é imediata. Precisa de um investimento grande, de um tempo, para fazer a parte que não é feita apenas na universidade, né? A universidade ela faz até um protótipo, até mostrando que aquela invenção ela funciona mais em uma escala de laboratório. Há necessidade de muito investimento e ter uma competência empresarial e industrial para levar esse protótipo, de fato, construir uma fábrica ou fazer com que aquele produto vire alguma coisa que possa ser acessível para o cidadão. E para isso, a empresa vai precisar investir muito. Para ela investir e diminuir o risco, a patente ajuda essa diminuição de risco, porque uma vez que a empresa licencia de uma forma exclusiva aquela patente, depois que esse produto ficar no mercado, ela tem exclusividade comercial para explorar esse produto e poder aumentar as chances de retornar o investimento feito. Quando esse produto ele chega ao mercado e ele é explorado comercialmente, o professor, o pesquisador da Unicamp, ele pode ter algum retorno financeiro também? Sim, né? É importante, sim. A invenção, ela não é do professor, a invenção é da universidade, né? Pela nossa política e a política do país. Entretanto, ele tem garantido 1/3 de qualquer retorno financeiro que aquela patente gerar, vão para todos os inventores. E o que acontece com os outros 2/3? Os outros 2/3, ele é metade investido na própria instituto ou faculdade em que o
o professor realizou a pesquisa e outro, metade, vai para a administração central. Certo. Sobre esse assunto do relacionamento universidade e empresa, a gente tem mais uma matéria que a gente vê agora. A Inova Unicamp cuida da negociação com as empresas e outros órgãos interessados em licenciar essas tecnologias. Desde sua criação, a agência articulou 51 contratos de licenciamentos de tecnologias com 44 empresas. A indústria química Contec é um exemplo de empresa que licenciou 2 tecnologias desenvolvidas na Unicamp. A empresa buscou o portfólio de patentes da Unicamp na tentativa de solucionar um problema real de um cliente. A partir de 2007 foi firmado realmente o convênio de transferência de tecnologias. Num primeiro momento, uma tecnologia de um nanoecomaterial para descoloração de efluentes têxteis e nesse mesmo ano, um pouco mais para o final, uma tecnologia de oxidação avançada, ambas do Instituto de Química. O papel da Inova ela é de uma facilitadora, né? E que aproxima o pesquisador, o especialista, né, na técnica, o especialista da área, o especialista na tecnologia, com o problema real que a empresa traz do mercado. Patrícia, o Odair menciona na matéria que no caso da Contec, a empresa entrou no site da Inova, viu a pesquisa, o pedido da patente no site da Inova e que daí a empresa entrou em contato com a agência de inovação. Mas a gente sabe que a Inova também tem um trabalho de buscar as empresas parceiras. Você pode comentar como é que é feito esse trabalho? Após o depósito da patente, a nossa equipe de transferência de tecnologia inicia a análise de mercado, identificando potenciais empresas interessadas e elabora o perfil comercial da tecnologia, que é um material de divulgação contendo informações não confidenciais. Esse perfil ele é encaminhado às empresas selecionadas, disponibilizado no nosso site e distribuído em feiras e eventos. Certo. Uma empresa que tiver interesse em ter acesso a alguma tecnologia da universidade, ela pode vir até a Inova? Sim, ela pode, nossa equipe vai atendê-la, bem como se ela contatar o pesquisador, geralmente ele também encaminha para a Inova e nós atendemos as suas demandas. Quando o pesquisador é contatado diretamente pela empresa, o que ele deve fazer, professor? Então, a nossa recomendação é que ele encaminhe a empresa para a Inova, né, e procurar, inclusive, marcar as reuniões lá na Inova. Nós temos 5 salas de reuniões que atendemos aí porque é importante lembrar que o professor, às vezes, ele tem uma ânsia muito grande de divulgar a pesquisa dele e isso pode atrapalhar tanto um possível depósito de patente, como eventualmente a empresa pode saber daquilo e não procurar mais o professor, né? Então a gente tem todo um procedimento de como fazer esse relacionamento, né? O papel da Inova é justamente ser essa interface, a gente poder alinhar a linguagem da pesquisa junto com a linguagem empresarial. Mas o pedido de patente, ele não impede a publicação? Não. Inclusive é o contrário, né? Que as nossas pesquisas, a gente sabe que os professores que mais depositam patentes são também os professores que mais publicam, né? E publicações de qualidade. Certo. Vocês têm uma orientação com relação à ordem do que isso seja feito? Ou o professor pode publicar e fazer o pedido de patente ao mesmo tempo? Eu preferia que a Patrícia respondesse essa pergunta. Vamos lá. O ideal é que o professor nos procure antes de qualquer publicação, assim poderemos orientá-lo melhor e proteger a sua tecnologia antes da divulgação abrangente para o público. Certo. Encerramos agora o segundo bloco desse programa especial de aniversário dos 8 anos da Agência de Inovação. Voltamos daqui a uns momentos, no próximo bloco, para conhecer um pouco mais sobre as iniciativas de empreendedorismo que são realizadas pela agência. Olá, estamos de volta com o programa Unicamp Inova, especial de 8 anos de atividade da agência. Estão comigo hoje em estúdio Patrícia Magalhães de Toledo, diretora de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias da Agência de Inovação,
e o professor Roberto Lotufo, que é diretor executivo da agência. Neste bloco vamos falar sobre as atividades de apoio ao empreendedorismo tecnológico que são desempenhadas pela agência. O primeiro vídeo é a esse respeito. Na área de formação de empresas, várias experiências foram feitas para favorecer a criação de negócios de base tecnológica. Entre elas estão a Incubadora de Empresas de Base Tecnológica da Unicamp, a Incamp, e o Centro de Inovação em Software, o InovaSoft. Uma das iniciativas mais recentes é o Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica. Em 2011, na primeira edição, os competidores criaram modelos de negócios para patentes e programas de computador da Unicamp. Nesses 4 meses foi fantástica a experiência, a gente aprende muita coisa, né? A gente teve contato com a patente, tivemos que enfrentar vários desafios, tivemos que conhecer a tecnologia para poder oferecer essa tecnologia para os nossos clientes. E nem sempre quando você chega para o cliente com uma ideia boa, uma boa tecnologia, isso tem uma boa aceitação. Então a gente teve que lidar muito com esse desafio de convencer os clientes de nossa ideia, de como gerar um modelo de negócios que se sustentasse a partir daquela tecnologia, daquela patente do professor da Faculdade de Alimentos. Patrícia, a grande novidade este ano foi a realização do Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica. Você poderia contar para a gente o que foi essa iniciativa? O Desafio Unicamp foi uma competição inédita, concebida pela Inova e financiada pelo CNPq, de modelos de negócio, desenvolvido por alunos para as tecnologias da Unicamp. O seu objetivo principal é estimular a criação de novas empresas dedicadas a desenvolver e comercializar as nossas tecnologias. Nós temos uma febre aí hoje em dia de desafios, competições. Qual que foi o diferencial do Desafio Unicamp de Inovação Tecnológica? O principal diferencial é que a maioria das competições está dedicada à formulação de planos de negócios para ideias dos empreendedores. Esse caso foi a criação de modelos de negócios para tecnologias inventadas por outros, ou seja, para as patentes e programas de computador da Unicamp. Nós vimos que os alunos ficaram bem empolgados com a participação no desafio. Professor, vai haver uma continuidade nesse programa? Sim, queremos fazer uma continuidade, mas é interessante esse aspecto que uma das novidades do desafio é que a tecnologia não é da própria pessoa, né? E a gente vê no depoimento do André que é como se ele tivesse incorporado que a tecnologia é dele, né? Quer dizer, ele está ali, ele se envolveu tanto no estudo que ele já fala como se a tecnologia fosse dele, como se a empresa fosse dele, né? E a gente, essa motivação, nós ficamos também muito motivados, né? Porque ela faz o papel, né? Ela preenche o papel de levar os resultados da pesquisa para a sociedade. E eles fizeram essa primeira parte, que é desenhar um modelo de negócio, entender quais são as dificuldades, e agora estão numa segunda fase. Nós fizemos uma reunião na Inova com eles, e eu fiquei assim, nós ficamos extremamente motivados de dar continuidade em 3 equipes, onde elas estão ali extremamente motivadas, eles veem um potencial muito grande de fato construir, de formar uma empresa, licenciar a tecnologia, e então nós estamos dando todo o apoio. Estamos discutindo com eles o que cada um precisa, né? Com certeza todas elas vão precisar fazer um licenciamento para poder usar essa tecnologia, porque como foi dito, a tecnologia não são deles, é da universidade, então eles têm que ter a permissão para explorar essa tecnologia. E também eles têm cada um tem um planejamento estratégico de como inserir isso na sociedade. Então nós estamos aí num processo desse segundo semestre para a gente terminar esse programa piloto, entender exatamente o que cada um precisa para que a gente consiga, no final do ano, ter empresas formadas com essas tecnologias encaminhadas para a sociedade. Professor, qual que é esse diferencial, então, se você for comparar com os outros licenciamentos que a Inova tem? A Inova tem diversos licenciamentos, mas nesse caso ele é diferencial. Qual que é o diferencial? Não tenho dúvida, né? Esse evento do desafio, ele é muito dentro da missão da universidade, porque a gente percebe que pelo próprio depoimento do aluno, o quanto ele aprendeu nesse processo, né? E o quanto ele viu a possibilidade dele mesmo criar a empresa, né? É uma deficiência que nós temos nos nossos currículos, que a gente ensina muito o nosso aluno a ser um empregado de grande empresa, né? E nós precisamos mudar e com a sociedade do conhecimento como é hoje, cada vez vão surgir necessidade de empresas que saem de universidade. E nós precisamos ensinar o nosso aluno quais são os desafios para
para criar essas empresas de alto crescimento que a gente chama de startup. Estamos em estúdio hoje com a Patrícia e o Lotufo da Agência de Inovação Inova Unicamp e vamos fazer uma breve pausa agora. Voltamos logo para falar a respeito de novas iniciativas na área de inovação da universidade. Olá, estamos de volta com o programa Unicamp Inova, especial de 8 anos de atividade da agência. São meus convidados hoje, Patrícia Magalhães de Toledo, diretora de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologias da Agência de Inovação, e o professor Roberto de Alencar Lotufo, diretor executivo da agência. Neste bloco, vamos tratar do Parque Científico da Unicamp, uma iniciativa que vai ampliar ainda mais as atividades de estímulo à inovação na universidade. Um novo e grande desafio para a agência vai ser o Parque Científico da Unicamp. As obras já estão em andamento e vão abrigar os prédios do Centro Administrativo e da Incubadora de Base Tecnológica da Unicamp. A área total do empreendimento é de 100 mil metros quadrados. O Parque Científico vai ampliar a interação da universidade com sistemas nacional e regional de ciência, tecnologia e inovação. A Inova vai ter um papel importante no nosso parque científico e tecnológico aqui no interior do campus, atraindo empresas que virão aqui fazer seus laboratórios, e nesses laboratórios atuarão pesquisadores das empresas, mas também professores e alunos da Unicamp, e produzindo conhecimento, tecnologia, com a participação da universidade. Lotufo, o professor Fernando Costa, ele considera que o Parque Científico é uma iniciativa muito importante. Você poderia comentar quais são as novidades que a gente tem a respeito do parque? Então, essa iniciativa é uma iniciativa que está no contexto do Sistema Paulista do Estado de São Paulo. Né? Sistema Paulista de Parques. Sistema Paulista de Parques. Né? E temos vários parques no Estado de São Paulo, e esse é um parque que foi concebido para ficar dentro da universidade. Né? Então, ele é um parque, por isso que a gente chama ele de parque científico. Eu vejo que ele está muito alinhado com uma tendência internacional. Né? Nós vemos que o professor Fernando insiste muito da internacionalização da universidade. Né? A gente percebe, não só com os contatos que nós temos no exterior, mas principalmente nas visitas que nós recebemos das várias universidades, eles querem conhecer o parque científico da universidade. Né? Então, se a gente quer que a Unicamp seja cada vez mais internacional, essa iniciativa ela tem que fazer parte também da nossa comunidade científica. Né? E esse é um papel da Inova de como explicar o papel de um parque científico que visa, nesse caso, trazer projetos e laboratórios de pesquisa e desenvolvimento das empresas para virem fazer parceria com os pesquisadores que estão nas unidades de ensino e pesquisa da universidade. Lotufo, essa que é a principal diferença entre um parque científico e um parque tecnológico? Isso, o parque científico está muito associado a uma universidade. Quando a universidade é a âncora do parque, normalmente a gente chama parque científico. Enquanto que quando ele está mais associado, seja à região, à prefeitura, a gente chama de parque tecnológico. Certo. A gente soube recentemente que o Ministério da Ciência e Tecnologia agora passou a se chamar Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Isso representa alguma mudança no conteúdo da inovação sendo abarcado nas atividades do governo federal, Patrícia? Sem dúvida. Nas últimas décadas, os mecanismos e as políticas de estímulo à inovação se ampliaram em vários países. O Brasil tem investido fortemente em inovação, tem criado vários instrumentos de apoio, como programas de fomento, a Lei de Inovação de 2004, a Lei do Bem de 2005. O governo tem convocado as instituições públicas de pesquisa a contribuírem mais fortemente com a inovação. E as empresas contam com condições favoráveis para investir nas suas competências para inovar. No caso da universidade, ela ocupa um novo papel? Como é que é o papel da universidade nesse contexto? Eu acho que no século XXI, a universidade tem percebido que o seu papel vai além da formação de alunos e das pesquisas. Ela passa a contribuir mais proativamente, mais fortemente com a inovação tecnológica, sendo um ator muito relevante do Sistema Nacional de Inovação. Certo.
Nós estamos caminhando para o final do programa. Vocês têm mais alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu gostaria que vocês falassem sobre quais são os próximos passos, quais são as próximas motivações, os próximos projetos da Agência de Inovação. Em curto e médio prazo, nós pretendemos continuar com as iniciativas de melhoria dos processos de transferência de tecnologia, principalmente o estímulo à criação de novas empresas a partir de nossas patentes e o estímulo ao empreendedorismo tecnológico na universidade, bem como a capacitação e retenção da nossa equipe. Já a minha visão de futuro para a Inova, eu gostaria de torná-la um centro de empreendedorismo e inovação de referência, semelhante ao da Universidade de Cambridge. Certo. O que esse Centro de Empreendedorismo de Cambridge tem de diferente? Ele envolve uma grande articulação com os empreendedores da região, utilizando mais fortemente a competência, o networking de empreendedorismo para levar as descobertas da universidade para o meio e para a sociedade, promovendo o desenvolvimento local também. Que eu vou voltar. Lotufo, eu entendo que essa questão de estímulo ao empreendedorismo é uma das vias que hoje a Inova está assumindo de uma maneira mais forte e que isso engloba também uma capacitação de alunos. A Inova vem atuando também em novas disciplinas, o que ela vem fazendo para tornar o empreendedorismo uma disciplina que seja parte do currículo na universidade? Então, eu vejo assim, inclusive até respondendo um pouco a sua pergunta da visão, né, da Inova, eu acho que o grande desafio que nós temos é enxergar isso tudo de uma maneira integrada, né, e não enxergar só o empreendedorismo como uma ação individualizada, até chamando agora o gancho porque o Sérgio Salles falou desse papel da agência, né. Então, e isso está refletido muito nesse desafio que nós fizemos, desafio Unicamp de Inovação Tecnológica. Ele ilustra esse papel que a gente está ali dando uma formação complementar para o aluno, né, dele entender como que é uma empresa e como entender também qual é o processo de inovação. Estamos, como você perguntou, nesse semestre, dando um curso de empreendedorismo baseado no método da Endeavor, Bota para Fazer, e esse curso está sendo feito com os professores das diversas unidades da Unicamp. Quer dizer, nós estamos convidando os professores a participarem do processo. E nesses cursos, em cada aula, nós estamos convidando um empreendedor, a maioria deles são ex-alunos que fazem parte, que são empresários, e para dar o seu depoimento, né, de tal forma que o professor seja o moderador daquela discussão, né, de tal forma que os alunos percebam uma pessoa contando uma experiência real. Eu acho que isso exemplifica a visão que eu acho que a gente tem que ter de futuro para a Inova, né? Eu vejo que a inovação cada vez mais vai ter um papel preponderante, saber como a universidade se insere na inovação, no seu papel da inovação no país, lembrando as missões dela. Eu acho que esse é o grande desafio e eu acho que nós estamos fazendo isso com muito cuidado, né? Essa pergunta a gente nos faz para nós mesmos praticamente sempre, né? Quer dizer, qual que é o papel, qual é a visão nossa de futuro. Certo. Obrigada, Patrícia, obrigada, professor. Nós encerramos agora o programa Unicamp Inova, especial de 8 anos de atividade da agência. Você pode ver esse vídeo no câmera web da Unicamp, também no canal do YouTube da Inova, que fica no site da agência, no inova.unicamp.br, além do canal 10 da NET. Obrigada por sua audiência e até breve.